Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Atabaque Podcast, hoje com a querida amiga macumbeira, professora há 15 anos, Érica Cruz. Muito feliz de te receber. A bênção, minha mãe. Deus te abençoe, axé. Obrigada pelo convite. Muito feliz de te receber aqui. Esse encontro já estava na minha cabeça acontecendo já há um tempo, né? O chamado para isso aqui. E é uma honra te receber. Acho que hoje é uma data muito simbólica para nós. E interessante porque eu te conheci num dia 20 de novembro. Sim, lá no spa. Sim, foi um dia legal e de muito conteúdo, um dia que deixou lembranças boas. E hoje a gente é reunida de novo no dia 20 de novembro para falar de um tema tão bonito, que é a espiritualidade, as religiões de matriz africanas e também na parte da educação, com essa data que é tão séria para nós, né? Sim, eu agradeço imensamente o convite, a bênção. Esse programa tem sido um divisor de águas, exatamente na perspectiva de trazer a educação, a espiritualidade e trazer pessoas que têm uma caminhada de grande relevância social. Então, eu me sinto muito honrada e lisonjeada. E estou aqui aberta para a gente bater papo, para eu contar um pouquinho da minha trajetória. Sim, queremos saber tudo aqui. A gente já começa com Oxum, porque aqui são duas filhas de Oxum, então já tem Oxum aqui conosco também, enfeitando e embelezando o nosso cenário, que Oxum sempre vem com isso. E para começar, você há 15 anos como professora, 15 anos na educação, muito ativa, muito presente e na luta mesmo, pelas conquistas que eu vejo aí. O que é o dia 20 de novembro para você? O que era há 15 anos atrás, para o que tem hoje? O que você acha? Porque tem gente que nem sabe direito o que quer dizer. O 15 de novembro. O 15 de novembro. Né? Então, a mãe Patrícia já me apresentou inicialmente, né? Eu sou Érica Cruz, sou professora de História. E há 15 anos, né, sou graduada em História, sempre trabalhei com as questões étnico-raciais, só que a minha caminhada como educadora antecede o espaço da sala de aula. Eu sou filha de professora, nascida e criada no Palmital, então o espaço comunitário ele sempre foi um espaço da educação também, de uma educação popular, em um outro formato, mas a comunidade eclesiástica do qual eu vim também foi um espaço de muita formação política nesse sentido, né? Da gente se entender pertencente naquele lugar. E a minha família é uma família matriarcal, uma família de muitas mulheres fortes, e foi nessa família que eu que eu entendi o significado de ser uma mulher preta, de ser uma mulher preta periférica. Sim. E de ser uma mulher preta periférica e professora. Sim. Que aí o exercício profissional ele vem também como quase que uma militância. Sim. É um fazer profissional, mas que tem também ali nas suas entranhas, nas suas raízes, na sua proposta, trazer um entendimento dessa sociedade que a gente vive, né? Então, como professora, falar do 20 de novembro, quiséssemos nós não precisarmos, né, falar mais sobre o 20 de novembro, sobre o dia de promoção da igualdade racial, dia da consciência negra. Muitas das vezes as pessoas ficam, lá vem de novo falar disso, lá vem de novo falar disso, mas não. Então, enquanto a gente ainda for uma sociedade marcada pelo racismo, pelas desigualdades sociais, a gente vai precisar falar. Sim. E não só falar, né? Eu acho que a gente conseguiu aí alguns avanços históricos no nosso país, e a gente agora não quer só falar mais. Então, agora a gente está partindo para a ação, para, de fato, fazer com que essas desigualdades sociais elas sejam aniquiladas.
Uhum. Então, quanto mais a gente disser sobre isso, quanto mais... Mais exposto, né? Quanto mais exposto isso tiver, mais a gente consegue também. Exatamente, Então. porque o nosso país, até pelo nosso próprio processo de colonização, e aí não tem como fugir à história, nós estamos aqui numa cidade marcada pelo colonialismo, né? Santa Luzia foi uma cidade muito importante para o ciclo do ouro, uma cidade que foi construída pelos braços e pelo sangue dos nossos ancestrais negros. Então, a gente não tem como fugir à história. Uhum. Então, falar sobre o 20 de novembro, falar sobre essa estrutura racista do nosso país é de fundamental importância, porque durante muito tempo o mito da mestiçagem, das três raças convivendo de uma forma muito harmoniosa, isso perdurou no nosso imaginário e nas nossas relações sociais. Sim. Então, o movimento negro unificado, o movimento de mulheres negras, os movimentos religiosos, eles foram ganhando uma força e chegando a um tamanho onde a gente precisa olhar para essa ferida, que continua sangrando, e a gente precisa tratar dessa ferida. Com certeza. Uma pessoa falou para mim assim, 20 de novembro é o dia dos negros, né? Eu falei, não. É o dia da consciência negra, e nem é para os negros. Né? São para as pessoas não pretas entenderem melhor né? Pelo menos um dia despertar ali, mas a gente sabe que vai além de um dia, vai além de novembro, isso tudo, né? E na educação você deve ter ralado muito para isso entrar. Como é que faz? Na educação, nós tivemos um grande avanço. Quando a gente vai dizer, né, sobre o Dia da Consciência Negra, o Novembro Negro. Então, hoje o Novembro Negro ele é algo que está posto no nosso currículo. Uhum. Então, pode parecer algo ainda muito pequeno, né? Mas nos anos 2000 foi construída, foi escrita uma lei no nosso país, a Lei 10.639, que logo depois a gente teve um acréscimo, né, uma modificação dela, onde ela se torna 11.645, e ela diz sobre a obrigatoriedade de se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e indígena no currículo. Que legal. E esse trabalhar, né, Patrícia, transcende o conteúdo de história. Uhum. Então, vários pesquisadores, Minas é um lugar de muita efervescência e de muita pesquisa. Então, nós temos grandes pesquisadoras, grandes educadoras aqui em Minas que contribuíram para esse processo. Mulheres que são inspiração para nós, professoras, que estamos ali no chão da sala de aula, sabe? Então, desde o alfabeto negro, para a gente trabalhar a educação infantil, trabalhar o pertencimento das crianças negras no espaço escolar, de como que essas crianças se enxergam. Como que seria isso, alfabeto negro? Porque... eu não sou da área da pedagogia, sou da área da história. Não, mas só para esclarecer o melhor. Alfabeto negro, na verdade, é uma forma de você alfabetizar as crianças lá na mais tenra idade, né? No início ali daquela fase de escolarização, a partir dos elementos da nossa cultura. Então, o alfabeto, né, ele vai sendo construído a partir das palavras que remetem à sua origem africana ou indígena. Que bacana. Né? Então, nós temos todas as escolas, em sua grande maioria, receberam vários materiais. Infelizmente, muitos desses materiais ficam pegando poeira nas bibliotecas. Ai, que pena. Né? Porque existe a lei, o material didático, e aí a gente precisa, enquanto gestores públicos, criar mecanismos para que essa legislação seja implementada, para que ela esteja no nosso cotidiano. É um desafio, porque
a gente vai falar exatamente de formação de professores. Então, como é que esses adultos que estão naquele espaço escolar, que tem toda uma trajetória de vida, Sim. Também, muitas das vezes, embebidos por muitos preconceitos e desconhecimento, né? Como é que esses servidores, como é que esses trabalhadores, eles vão implementar a legislação? Como é que nós vamos tirar todo esse material que está ali, mofando, pegando poeira na biblioteca, e colocar ele para ser utilizado no cotidiano do espaço escolar? E é muito velado, né? Minas tem uma dificuldade de falar desse assunto muito grande. Eu vejo, né, por fora. Você que está dentro da escola, você deve ver melhor. Mas você sente isso, assim? Porque eu vejo que é muito difícil falar. Ainda tem você não é preta, é morena. Tadinho, não é preto, não. Ai, tem umas Quesito raça, cor, né? É muito. Hoje, nas Então, fichas de matrícula das escolas, inclusive tem lá o quesito raça-cor, que para as pessoas se auto-identificarem, né? Eu acho que as nossas montanhas nos fizeram também ter muito mais dificuldade de verbalizar esse racismo, sabe? uhum, Então, se reconhecer como mulher negra, se reconhecer como uma criança negra, se reconhecer como uma mulher preta professora de religião de matriz africana, são muitas camadas. sim. São muitas camadas. E muitas das vezes a gente acaba tendo que se expor. Se expor no sentido de se desnudar, de até trazer coisas da nossa vida privada, né? O aspecto Sim, religioso, mas se colocar nesse lugar, porque o nosso corpo preto, naquele espaço, ele é um corpo político. Ah, tá. Sim. Então, só a existência, muitas das vezes, de mulheres negras, de professoras negras, de professores negros, ou não negros, né? Nós temos também aliados brancos que estão nessa luta antirracista. Né? Então, dizer sobre isso, trazer essa temática, as nossas juventudes no espaço escolar conseguem tratar isso com muito mais tranquilidade e menos dor, Sim. menos dor do que a nossa geração. Sim, com certeza. E você lá, você já sentiu algum, não sei, né? Cada um com a sua história, mas você já sentiu esse alívio da criança preta ver que a professora é preta, ou ao contrário também, né? Dos pais verem que a professora é preta e também ter uma coisa assim porque tem, né, também esse racismo. Ai, mas vai ser preta a professora, ai, mas vai ser isso. Porque a gente tem também que ficar ali se impondo e mostrando, é isso que você está dizendo, da luta, de se expor, de tirar ali pela causa e colocar, opa, peraí, eu tô preparada para estar aqui e não tô à toa. Sim. Você já sentiu? Muito, né? Quando eu me tornei diretora, então, a escola, eu sou uma servidora efetiva, então eu sou uma servidora de carreira. Foram quantos anos em sala de aula? Foram 8 a 9 anos Sim. em sala de aula, E né? depois como diretora? Depois entrei para o espaço da gestão como diretora e hoje estou como assessora na Superintendência de Educação. Então, são espaços, né, de visibilidade. Então, ocupar a direção de uma escola ali com aproximadamente 1.300 estudantes, é uma escola de Fundamental 2, então já os adolescentes até o término ali do ensino médio. E eu me lembro de um episódio, isso foi muito curioso. Logo quando eu comecei, um estudante negro, que eu tenho um apreço enorme por ele, gosto muito dele, e ele vai saber quem é. Se ele não souber, os colegas da sala saberão. Isso lá em 2014, 2015, ele se referiu a mim como um animal. Ele me chamou, ele verbalizou que eu era uma macaca. E a sala, né, os adolescentes, eles ficaram em choque
em choque, e esperando de mim uma reação violenta, uma reação, né? Ou que eu chamasse a diretora, que eu chamasse a supervisora, chamasse a família, suspendesse, enfim. E foi um momento em que ali eu vi uma oportunidade. Uhum. Eram crianças de 11 anos, né? Ali no 6º ano. A escola estava recém-construída, a escola estava começando. E ali eu vi uma oportunidade de, além da advertência formal à família, que é uma família negra, mas também de trazer essa discussão para o espaço escolar. Então, a nossa aula ali, ela teve que parar. Nós estávamos conversando sobre a origem da humanidade, a importância da África enquanto berço da humanidade. E ali foi uma virada de chave para mim, no sentido de que eu precisaria, ainda que em muitos momentos, num momento de enfrentamento, mas fazer um enfrentamento propositivo, porque o espaço da escola, ele é o espaço para essa desconstrução. Verdade. Muito Oxum isso, né? Foi uma virada de chave. Oxum vem e fala, tá bom, peraí, deixa eu resolver do meu jeitinho encantador. E eu vou fazer aqui, né, do meu jeito agora. Não é bem assim, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Hoje, muito mais bonito. Sim, e hoje é um estudante que traz muitas alegrias pra gente. Que lindo. Foi pro Cefet. Entendeu, né? Porque... Entendeu o lugar dele no mundo. Entendeu o lugar dele, porque tem isso, né, da pessoa não se ver também. Tem muito, você não é preto não, né, e colocar como uma ofensa, um xingamento, alguma coisa, e aí ele não se assumir. Sim. Como um menino preto. É bem... E aí esses conflitos no espaço escolar, eu entendo como oportunidades. Toda vez que surge um conflito, seja por uma questão de gênero, por uma questão de raça, por uma questão de orientação sexual, o espaço da escola precisa ser o espaço para que todas essas questões sejam tratadas. Sim. Tratadas numa perspectiva histórica, né? Não é o espaço da gente construir militantes, levantar bandeiras, né? Fazer da escola um lugar de polarização. Não é isso. A escola enquanto espaço de construção do conhecimento. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória e de ter sido, para muitas meninas negras e muitos meninos negros da escola, né? Uma referência de possibilidade. Você como professora, como diretora, lá na frente, com esse cabelo cacheado, algumas vezes de trança eu já vi também. Sim. É muito inspirador para eles. Sim. É bem interessante, bem legal. E aí, Patrícia, a gente vai tratar também da questão da estética, né? Como é que são esses nossos corpos nos espaços que nós estamos. Então, não é só um cabelo cacheado. Quando eu fui recolhida, né, voltei para a escola com sem cabelo, raspada. Então, qual era a simbologia daquela cabeça raspada, o porquê? Então, pode parecer algo muito... não é a personificação, né? Não é a pessoa, mas é o que aquilo significa. E, como boa filha de Oxum, a gente pega o limão e faz uma limonada. Muito interessante. Bom você ter entrado nisso. Aí vamos para essa parte também. Como é que você iniciou, né, nessa parte das religiões de matriz africanas? Se a sua iniciação foi o candomblé. Sim. Como foi que você começou lá? O que foi o seu chamado para lá? Pois né? É muita história, né? Aqui todo mundo gosta de saber disso. Todo mundo gosta de história, né? Não tem jeito.
a minha família, né? A minha família, ela é uma família de tradição. Então, eu sou neta de congadeiro, de folião de reis. Minha família é do norte de Minas, de Montes Claros, que é uma região muito marcada por essas contribuições, né? Por esse legado, por essa cultura imaterial. E eu tenho tios, né? Que foram iniciados no candomblé ainda criança, naquela fase ali da criança para adolescência. Então, Uhum. só que também, logo depois, né, parte da minha família também muito católica, né, essa composição social e religiosa que nós temos. Mas eu sempre gostava muito de ouvir minha avó. Minha avó contava as histórias, minha mãe contava que tinha um centro de candomblé do lado, assim, né, de onde elas moravam, e que elas viam, quando estavam naquelas preparações com Iaô recolhido, filho de santo recolhido, toda a preparação, como que as pessoas ficavam ali para poder fazer a Uhum. saída, e que elas podiam assistir só do Do muro, porque muro. eram crianças Aham. e estavam ali naquele período da ditadura militar, Aham. então você tinha também ali uma questão de não poder, né, daquele espaço, não ser um espaço para a criança. E minha mãe sempre contava muitas histórias, minha mãe, minha avó, minha mãe, minha avó. E, e aí a gente vai chegando na vida adulta, né? Aí a gente começa a ter um entendimento. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, ali, lá para os meus 13, 14 anos, eu já comecei a estudar. Uma parte da minha família foi para o kardecismo. E aí, a minha família era esse sincretismo, sabe? Assim, tanto Uhum. por parte de pai quanto por parte de mãe. Um sincretismo mesmo. E quando eu estava ali por volta, no período da faculdade, eu comecei a ter mais curiosidade e dentro de mim já tinha alguma coisa que ardia ali dentro, dizendo que a minha trajetória de vida em algum momento passaria, de fato, pelas religiões de matriz Já africana. tinha um chamadozinho ali para a hora certa. Isso, já tinha aquilo que aquele ardor no peito ali, né? A gente De um já chamado. já era um Uhum. chamado, já era um chamado. Então, de fato, o meu contato ele se dá lá por volta dos meus 24, 25. Eu precisaria, ainda que em muitos momentos, num momento de enfrentamento, mas fazer um enfrentamento propositivo, porque o espaço da escola, ele é o espaço para essa desconstrução. Verdade. Muito Oxum isso, né? Foi uma virada de Oxum chave. vem e fala, tá bom, peraí, deixa eu resolver do meu jeitinho A gente, encantador e eu sim. vou fazer aqui, né, do meu jeito agora. Não é bem assim, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu, E muito hoje, mais bonito. sim, e hoje é um estudante que traz muitas alegrias pra gente. Que Foi pro lindo. Cefet, Entendeu, né? Porque entendeu o lugar dele no entender mundo. o lugar dele, porque tem isso, né, da pessoa não se ver também. Tem muito, você não é preto não, né, e colocar como uma ofensa, um xingamento, alguma coisa, e aí ele não se assumir Sim. como um menino preto. É bem E aí puxado. esses conflitos no espaço escolar, eu entendo como oportunidades. Uhum, Toda vez que surge um conflito, seja por uma questão de gênero, por uma questão de raça, por uma questão de orientação sexual, o espaço da escola precisa ser o espaço para que todas essas questões sim, sejam tratadas, sim. tratadas numa perspectiva histórica, né? Não é o espaço da gente fazer, construir militantes, levantar bandeiras, né? Fazer da escola um lugar de polarização. Não, não é isso. A escola enquanto espaço de construção do conhecimento. Então,
eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória e de ter sido, para muitas meninas negras Uhum. e muitos meninos negros da escola, né, uma referência de possibilidade. Você como, né, como professora, como diretora, lá na frente, com esse cabelo cacheado, algumas vezes de trança eu já vi também, Sim, é muito inspirador para eles. sim. É bem, bem interessante, bem legal. E aí, Patrícia, a gente vai tratar também da questão da estética, né? Como é que são esses nossos corpos nos espaços que nós estamos. Uhum. Então, não é só um cabelo cacheado. Quando eu fui recolhida, né, voltei para a escola Sim. com cabelo, sem cabelo, raspada. Então, qual era a simbologia daquela cabeça raspada, o porquê? Então, pode parecer algo muito. Não é a personificação, né? Não é a pessoa, mas é o que aquilo significa. E, como boa filha de Oxum, a gente pega o limão e faz uma limonada. Muito interessante. Bom você ter entrado nisso. Aí vamos para essa parte também. Como é que você iniciou, né, nessa parte das religiões de matriz africanas? Se a sua iniciação foi o candomblé, Sim. como foi que você começou lá? O que foi o seu chamado para lá? Pois é, né? É muita história, né? Aqui todo mundo gosta de saber Todo mundo disso. gosta de É. história, né? Não tem jeito. A minha família, né? A minha família, ela é uma família de tradição. Então, eu sou neta de congadeiro, de folião de reis. Minha família é do norte de Minas, de Montes Claros, que é uma região muito marcada por essas contribuições, né? Por esse legado, por essa cultura imaterial. E eu tenho tios, né? Que foram iniciados no candomblé ainda criança, naquela fase ali da criança para adolescência. Então, Uhum. só que também, logo depois, né, parte da minha família também muito católica, né, essa composição social e religiosa que nós temos. Mas eu sempre gostava muito de ouvir minha avó. Minha avó contava as histórias, minha mãe contava que tinha um centro de candomblé do lado, assim, né, de onde elas moravam, e que elas viam, quando estavam naquelas preparações com Iaô recolhido, filho de santo recolhido, toda a preparação, como que as pessoas ficavam ali para poder fazer a Uhum. saída, e que elas podiam assistir só do Do muro, porque muro. eram crianças Aham. e estavam ali naquele período da ditadura militar, Aham. então você tinha também ali uma questão de não poder, né, daquele espaço, não ser um espaço para a criança. E minha mãe sempre contava muito essas histórias, minha mãe, minha avó, minha mãe, minha avó. E, e aí a gente vai chegando na vida adulta, né? Aí a gente começa a ter o entendimento. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, ali, lá para os meus 13, 14 anos, eu já comecei a estudar. Uma parte da minha família foi para o kardecismo. E aí, a minha família era esse sincretismo, sabe? Assim, tanto Uhum. por parte de pai quanto por parte de mãe. Um sincretismo mesmo. E quando eu estava ali por volta, no período da faculdade, eu comecei a ter mais curiosidade e dentro de mim já tinha alguma coisa que ardia ali dentro, dizendo que a minha trajetória de vida em algum momento passaria, de fato, pelas religiões de matriz Já africana. tinha um chamadozinho ali para a hora certa. Isso, já tinha aquilo que aquele ardor no peito ali, né? A gente De um já chamado. já era um Uhum. chamado, já era um chamado. Então, de fato, o meu contato ele se dá lá por volta dos meus 24, 25 anos, sabe? Eu, como grande parte dos brasileiros, né, ou dos curiosos, todo mundo quer saber,
quem é o orixá De quem é, regente. de quem que é filha. Todo mundo quer é saber. filho, né? E agora eu acho que tá mais intenso ainda isso. Não sei. E aí daqui a pouco vira o ano, nós estamos em novembro, né? Uhum. Daqui a pouco todo mundo começa a querer saber. Mãe Patrícia, qual é o orixá que vai do reger ano. 2025? E qual que é o banho que eu vou tomar? O que eu vou fazer? O povo quer saber mesmo. Fim do ano é o banho que vai tomar, qual que é o orixá, o que vai fazer, sempre. Mas e aí, vai? E aí? Você quis saber quem era? Eu quis saber quem era, né? E ali eu tive uma aproximação, né? Fui fazer o jogo de búzios, e comecei a ter um pouco de contato, inclusive, né, conversar com as entidades, ter um pouco de contato, mas não tinha tido nenhuma vivência no barracão, nenhuma experiência propriamente dita ali no barracão. Tive a minha filha, Pérola, né, que muitas pessoas falam, Pérola por quê? Pérola por quê? E eu tive, né, um sonho, um devaneio com esse nome, Pérola, e depois eu fui pesquisar um pouco, né? Então, o nome dela tem um significado, né? No meu entendimento, um significado ancestral, Sim. né? E assim começou a minha caminhada dentro do candomblé. Mas também era uma caminhada ainda muito marcado pelo medo. Eu vou, mas eu não vou. Uhum. Muito devagar. Uhum. Muito devagar. Então, ao longo desse meu período, desse meu percurso, eu li muito. Então, foi um período também de muita imersão no sentido de leituras, né? Leituras densas. Eu sempre tive muito essa minha curiosidade. Ela também, para alguns líderes religiosos, pode ser um problema. Então, a minha caminhada de quando eu conheço o candomblé até a minha feitura, né, propriamente dita, foi um caminhar bem lento, né? Sim. Mas houve um momento em que não tinha mais como fugir desse chamado, sabe? E foi um chamado que a gente, aquilo que a gente ouve muito, né? Você vai com medo, mas você vai. Sim, porque você sente que tá na hora ali. Então foi algo que aconteceu da forma como tinha que acontecer. Eu sou muito grata, né, a quem foram os meus zeladores, a minha mãe pequena. Foi um período de construção de uma nova Érica, sabe? De fato, de um renascimento. Uhum. Então, eu me emociono muito de entender que ali eu estava tendo uma outra oportunidade de viver mesmo. De viver de forma plena, de viver de forma abundante, com as minhas filhas, com a minha família, com o meu companheiro. Então... Mas explica um pouquinho mais, para quem não tem noção do que é essa iniciação. O que foi que você passou? Sim. Por alto, né? Como que foi isso? A partir do momento que você decidiu, sim. O que você passou para começar ali? O que foi né, um pouquinho do passo a passo para o pessoal entender. Então, na verdade, de forma a grosso modo, né? Sim, porque sim. Porque ali algumas... tem coisa que é bem pessoal que você não pode comentar, mas assim, o passo a passo ali um pouquinho, para o pessoal entender o que é que se passa nessa iniciação. Ali, né? Engraçado que outro dia desse eu falei, gente, saudade do cheiro do roncó. Assim. Aqueles dias que você tá muito ansioso, que você tá muito com problemas, né? Com as dificuldades do nosso cotidiano, né? Você fala e aí assim, você lembra do dia que você estava só preocupada com o espiritual, só com a alma. Exatamente. Aí então, é lindo mesmo. Mas volta lá no início, então, como é que é? Então, para quem não conhece, né? Para quem nunca teve essa experiência, no candomblé, quando você ainda não foi recolhido, nós recebemos o nome de Iaô. Então, é o Iaô. E o processo de iniciação é quando você vai deitar para o seu orixá. Então, essa expressão
ela significa que você vai ser recolhido. Então, ser recolhido significa ficar um tempo recluso, né? No meu caso, foram de 22 a 23 dias. Então, ficar recolhido é um momento em que você vai ter um contato profundo com você e com o seu orixá. O deitar seria o reverenciar. Né? Eu vou deitar Exatamente. pro meu orixá, eu vou reverenciar o meu orixá, que tá no meu ori, que tá na minha cabeça, né? O orixá. Então, por isso que é um período de recolhimento. Você se afasta de tudo que é material, trabalho, casa, tarefas ali, porque você vai ficar por conta dessa reverência ao seu pai de cabeça, à sua mãe de cabeça, nesse período aí, né? Exatamente. Então, como muito bem explicado, né, sobre essa questão do reverenciar e deitar para o orixá. Então, eu fiquei recolhida aproximadamente 22 a 23 dias. Sim. Esse recolhimento, então, foi um momento de total imersão, assim. Então, é sem contato com o mundo externo, porque aquele momento ali é um momento de você conectar com as suas dores, com as suas angústias, é você passar por um processo de autoconhecimento e de total entrega, né? É de se desnudar mesmo e permitir que a energia do orixá, ele esteja na sua vida de fato. Então, nesse período, né, você tem algumas restrições alimentares. Sim. Então, existe todo um preparo, né? Então, o terreiro, né, de candomblé que vai recolher um filho, ele se prepara para esse filho que ali estará. Então, são 21, 22 dias de muitos banhos, de procedimentos. E ao longo desses dias, você vai construindo uma relação de proximidade com o orixá. E de você ter entendimento do que ser um dofono, né? De você estar num barco. O barco é quando existem outros iaôs recolhidos com você. Então, você vai começar a entender O que ali significa? Qual é o significado de ter a sua vida, de você renascer para o seu orixá. Então, é como se fosse mesmo um renascimento. É você pensar a sua vida daquele momento em diante. Bem legal. E assim, parece simples às vezes para as pessoas. Assim é fácil, ficar 20 dias sem trabalhar, sem arrumar casa, sem preocupar com tarefas e ficar ali, né, meditando. Não é bem assim. Não. Você não tem para onde fugir de você mesmo. Exatamente. Então, a entrega ali, ela pode ser dolorosa, porque olhar para dentro é coisa para pessoa corajosa. E aí você chega num ponto que não tem televisão para te distrair, não tem um celular para te distrair, não tem uma tarefa mesmo de casa nem de cuidar de outra pessoa para te distrair, para te tirar de olhar para dentro. Porque às vezes o olhar para fora é muito fácil, que você não tem tempo para nada, então você se sabota de curar coisas por dentro. Sim. E aí esse período é você ali. É você com você mesmo, não tem distração, não tem uma alimentação para te distrair também. Vou comer aqui uma coisa, chocolate, biscoito, hambúrguer, tomar cerveja. Não tem isso para te distrair de você mesmo também. Então, a alimentação tá no processo de você comer o que vem da natureza, você pisar no chão para pisar na natureza, tomar um banho de ervas ali da natureza, para que você fique cada vez mais próximo mesmo da sua natureza, né? Exatamente. É a sua natureza mais forte em você. E é bonito, mas não é simples. Não é. É um processo para quem tem muita coragem. Hoje vai fazer 2 anos, né? Eu completo agora, nesse mês de novembro, 2 anos de feitura. Uhum. É uma entrega única, é um divisor de águas. Não só pelas questões estéticas, né? Porque
nesses procedimentos, né? Nesses rituais, vamos colocar, Sim, vou dar esse ritual, nome, mais nesse fácil. ritual, um desses rituais, a gente tem a cabeça, os cabelos, né? Para nós que somos mulheres, isso tem Abrir mão do cabelo. Isso tem um Tem um impacto, né? Tem um peso, mas é para você mesmo se despir de vaidade, entender que isso daqui, né? A matéria, essa matéria muitas das vezes ela nos faz fugir dos nossos verdadeiros propósitos. Mas ao mesmo tempo, é algo que eu converso muito sobre. Muitas pessoas fazem um mistério, né, sobre o que acontece ali. Claro que o que acontece no roncó fica ali no roncó, mas a situação em si, a importância dessa etapa, ela precisa ser dita, ela Sim. precisa ser conversada. As Sim. pessoas precisam ter ciência do que reverenciar um orixá e permitir que ele esteja na sua vida. Então, muito importante falar disso. E desmistificar mesmo, né? É algo que é tão... Isso é nosso. Essa proximidade com os nossos orixás, quando a gente fala, né, quem é o seu orixá de cabeça, nós temos todos, né? Eu sempre digo isso. Na medida que a gente vai estudando e que o tempo vai passando, a gente vai chegando no nível de amadurecimento, que a gente vai percebendo que nós temos todos, mas nesse momento da nossa vida, né, esse orixá é quem está mais próximo do nosso ori, é quem a gente precisa mais. É quem a gente essa precisa. Energia. Então, existem muitas fantasias no que eu digo em relação ao que é ser uma pessoa de santo, do santo, né? Então, quanto mais a gente falar sobre, mais as pessoas vão entender que somos pessoas comuns, Sim. né? Isso foi muito interessante quando eu saí do meu recolhimento, porque você sai do recolhimento e volta para o mundo, né? Te entregam de novo, mas você não é a mesma. Você fica perdido, porque você fica ali durante 22 dias, silêncio, com pouquíssimo contato. Então, tudo que possa te distrair do seu objetivo é retirado. Então, você não tem acesso a livro, música, você não tem que ficar batendo papo com outras pessoas. Então, o silêncio. Durante todos os rituais é silêncio, é conectar com você, é enxergar suas mazelas, é enxergar os seus buracos. E isso não é fácil. Não é fácil. E não é qualquer um que consegue conduzir esse trabalho também. Por isso que eu acho importante falar o que é essa iniciação, porque olha como é sério você entregar tudo isso em um terreiro, em uma casa de axé, um terreiro, tanto faz ali o nome em si, mas você confiou que dentro daquela casa você faria essa iniciação. Então, a gente espera, com toda a sinceridade do mundo, a gente espera que a casa esteja preparada para isso. Sim. Que não seja uma bagunça, né? Falando bem claro, a gente espera que a casa esteja trabalhando certo, que não seja uma bagunça, que não esteja mistificando, que não esteja no animismo, que não esteja ali explorando pessoas fazendo isso só por dinheiro e só por vaidade, porque a nossa energia não volta mais a ser aquela que era antes, né? Você passou por um processo, é uma outra fase, é um outro caminho. Então, se a pessoa que te conduz nisso, ela não está preparada para isso, é muito arriscado. Porque não são todas as pessoas que vão conseguir voltar ao equilíbrio depois de ter passado por um processo desse que não foi bem feito. Então, são decisões que precisam ser muito assertivas. Muito, gente. Né? Não faz isso de qualquer jeito, porque precisam isso é muito ser muito assertivas, com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, entender que fazer santo não significa que você
vai ter uma vida a partir dali, onde no próximo jogo da Mega Sena você vai saber todos os números. Não existe passe de mágica, né? Religião é caminho. É caminho. Então, o caminho a gente faz caminhando. Então, com o orixá é difícil, sem ele é muito pior. Então, a gente aprende a olhar para si, a ter compaixão pelo outro, a entender que cada um passa os processos que precisam passar. Uhum. E, principalmente, a gente aprende a cuidar da nossa energia. Sim. Isso é o mais importante, é entender que é a sua ligação com o orixá. Exatamente. Então, hoje, 2 anos de feitura, eu estou em um processo onde eu não entrego a minha energia para nenhum babalorixá e nenhuma ialorixá. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que, e eu digo isso com muito respeito a todos aqueles que vieram antes de mim. Sim. Muito respeito, reverência, cuidado, inclusive, eu digo isso, mas é porque em muitos espaços, em muitas casas, é retirado do filho da casa essa conexão. Então, o Ibá, ele é importante, quem te conduz ali é importante, o seu Ibauri, ele é importante, mas tudo isso, ele só faz sentido se ele estiver conectado com você. Então, o nosso poder religioso, ele está dentro de nós. Então, Oxum, que é dona da minha cabeça, dona do meu ori, ela está comigo, indiferente exatamente da casa que eu estiver. Isso, exatamente. Então, é de extrema importância e lucidez que qualquer pessoa, em qualquer segmento religioso que vá, mas principalmente no candomblé e na umbanda, que é o que nós estamos tratando aqui, que a gente entenda que a figura da mãe de santo, do pai de santo, do zelador, da ialorixá, do babalorixá, do dirigente ali em si, tanto faz ali. São pessoas que precisam, nós precisamos ter total cuidado, respeito, ouvir, né? Porque a gente só consegue ensinar quem tem a humildade para ouvir. Então, nós estamos aqui em constante processo de aprendizado. Sim, muito bom. E no terreiro isso é muito horizontal, né? Eu acho que essa educação do espaço do terreiro, isso é muito importante. Mas a gente também não pode dar ao outro o poder de conduzir a nossa vida. Exatamente. Então a gente precisa tomar nas nossas mãos aquilo que é nosso. O poder sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas decisões, sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, isso é nosso. Sim, muito sério. É importante isso que ela está dizendo, gente, assim, para quem não entende bem, como assim isso é nosso? É claro que é nosso, né, e tal, mas eu tenho 2 exemplos para explicar, assim, de 2 situações que marcaram muito. Eu sempre recebo mensagens das pessoas, ou chegam lá na nossa casa, pessoas que contam casos que vieram de uma casa e saíram por algum motivo específico e, né, estão procurando outra casa, tem isso, né, essas transições. 2 casos para vocês entenderem o que a Érica quer dizer com isso, da importância de você sozinho com seu orixá entender essa conexão e ninguém mandar acima disso, por todo o respeito que a gente tenha ao dirigente. Uma foi uma pessoa há pouco tempo que me mandou vários áudios chorando mesmo pelos áudios. Ah, você me desculpa, você nem é minha mãe de santo, mas eu não tenho a quem recorrer, a quem falar. E Oxum que me perdoe, mas eu não sou filho de Oxum. Eu sou filho de Inhaçã, eu sei que eu sou filho de Inhaçã, mas lá fizeram toda essa iniciação que a Érica tá contando dela, mas como se ele fosse filho de Oxum. E aí eles se comportavam com ele lá, meio que impondo que ele se comportasse como um filho de Oxum. E ele falava, mas eu não sou assim, eu não... né, esse jeito que a gente tem de Oxum,
Oxum, de Yansan, que são diferentes. E ele entendia que ele não tinha aquilo, mas eles meio que forçavam ele a ser assim. Até que chegou um ponto que ele ficou muito desequilibrado, porque, gente, o dono da cabeça, o nosso ori, a cabeça ori, o nosso orixá é o dono do nosso ori, a nossa cabeça, ele tem muita influência em como a gente vai conduzir a nossa vida. Às vezes, sem querer, querendo, as pessoas rebaixam isso a signo, né? O orixá não é signo, é maior que isso. É o seu magnetismo, é a sua força. Quando você tem o seu ori equilibrado, você tá com toda a força e você consegue seguir no seu plano mesmo, no seu plano divino, na caminhada que você precisa ir. Com aquele magnetismo, você consegue fluir com aquela energia no momento que você tá com esse orixá que você precisa. Quando você não tem isso, alguém vem e mexe na sua cabeça de forma contrária. Né? Você é de Yansan e alguém afirma que você é Oxum e faz toda uma iniciação a Oxum, a cabeça fica doida. É muito sério. E esse menino, depois de anos passando ali, eu acho que cerca de 2 anos também, ele tinha chegado à conclusão de que não estava bom mesmo, ele já estava explodindo no desequilíbrio e não tinha nem a quem recorrer. Então, quando a Érica fala disso, né, da importância de você com seu orixá, independente do que alguém diz, são por situações assim que infelizmente acontecem. E outro exemplo que eu tenho, infelizmente, né, é uma pessoa que entrou numa casa. Não faz diferença se é Umbanda, Candomblé, tá? Entrou numa casa. E o dirigente pediu para fazer uma iniciação, que nem é essa aí, outro nome, e cobrou R$2.500 da pessoa até, um valor, né, bem, bem alto. E a pessoa com dificuldade pagou, e no dia da iniciação, esse dirigente chegou bêbado. Dói. Não, ele chegou bêbado. E aí essa pessoa teve, né, graças a Deus, uma iluminação de falar: não, pai, você não vai fazer isso em mim hoje, o senhor tá bêbado, não vamos marcar outro dia. Graças a Deus. Ela ainda falou isso. Porque, gente, independente de ser religião, a gente não quer contratar ninguém que trabalhe bêbado. É óbvio, nenhum serviço dentro e fora da religião. Você não quer contratar uma pessoa que vai trabalhar bêbada, não é assim? Não é então, isso. Muito menos para mexer na sua cabeça, para mexer na sua energia, para fazer uma coisa que nunca mais você vai voltar a ser o que era. Os seus chakras, os seus pontos, a sua alma. É só daqui para frente. Depois que alguém mexer, não tem como voltar. Você só vai ter como curar. Sim. Mais uma situação ali mal resolvida, não, mais um trauma. Então, isso é muito sério. Quem conduz a casa, quem conduz o trabalho, para quem você entrega essa responsabilidade, é muito importante. Então, não pode ser oba-oba. Não pode ser assim: eu sou muito, eu sinto muito, eu adoro e eu arrepio quando eu escuto atabaque e eu não posso ver porque eu sou muito do axé, isso e aquilo. E assim, na empolgação. Não, isso é sério. É muito sério e a gente precisa. É muito sério, mãe Patrícia. E eu percebo, isso é algo que... E nós aqui estamos dizendo de realidade que nós conhecemos, né? Uhum. E quando a gente começa a enxergar as coisas por esse viés da seriedade, do compromisso, para quem está começando, né? Quem está começando nessa caminhada, a melhor coisa que a gente pode fazer é olhe a vida do seu zelador e da sua zeladora. As pessoas, elas só conseguem dar axé e dar caminho se elas tiverem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, a vida pregressa das pessoas, elas importam muito. A história de como aquelas pessoas chegaram até ali. Uhum. Elas importam muito. E isso às vezes passa despercebido, porque normalmente as pessoas, quando elas chegam numa casa, elas chegam sangrando. É verdade. Elas chegam doídas, elas chegam fragilizadas. Por elas, por problemas familiares, por várias escolhas equivocadas que foram sendo feitas ao longo da vida. E que ali, muitas das vezes, é a luz que ela precisa. Então, muitas das vezes, a gente acaba tendo uma obediência cega. É verdade. Uma obediência cega.
E é importante, e eu não estou dizendo aqui para ninguém bater de frente de forma desrespeitosa, jamais. É, as nossas entidades, né? Quem cuida da vida da gente, os nossos orixás, as nossas entidades, elas nos dão, inclusive, inteligência para a gente entender quando o nosso ciclo, quando os nossos percursos, eles se encerram Uhum. nos espaços. E cabe a cada um e a cada uma ser grato, agradecer, mas seguir o seu caminho, Sim, seguir o fluxo do rio. sim. Então a gente contorna, né? Fica decepcionado, mas a gente segue. Segue. Segue agradecendo as entidades que cuidaram, que zelaram, mas é seguir a vida. Então, para quem está iniciando e que é muito bonito, quando a gente sai ali na sala, né, trajados, ali já é a ponta do iceberg. A festa, né, a saída do santo é a ponta do iceberg, né? Houve todo um preparo, houveram outros rituais que são tão importantes ou mais importantes do que a Saída. sala. Uhum. A saída, ela é um momento de prestar contas para a sociedade, né? É a praça que tanto é dito, né? A praça, vou apresentar os meus filhos, quem foi feito, o que esse terreiro está, o que essa casa está produzindo, construindo, né? Os seus Sim. filhos. Mas é muito importante que a vida para o santo, ela não é vestir roupa bonita, vestir Com certeza. richelieu e dar rum na sala. Não é isso, né? A gente não pode reduzir o candomblé, a gente não pode reduzir a umbanda às belas roupas, aos brilhos, às pompas, porque se o caminho que a gente precisa seguir é o caminho da caridade, é o caminho do amor, é o caminho do respeito, é o caminho da honestidade, né? Sim. É o caminho de construir o bem para mim e para o outro, né? Então eu estou num momento muito feliz da minha vida, muito feliz, muito grata a tudo que a espiritualidade pôde fazer, tem feito por mim, né? Eu sinto a presença de Oxum na minha vida de forma contínua, né? Me dando força, me amparando, me dando lucidez. Oxum, né? As pessoas têm aí uma perspectiva quase que mitológica, que é o orixá do amor. E aí a gente vai ter um outro podcast Só para pra falar falar sobre disso, isso, né? Mas a inteligência, a sabedoria, a perspicácia de Oxum, ela nos permite entrar e sair de todos os lugares com muita altivez. Sim. E de uma forma muito inteligente. Então, hoje eu tenho conduzido a minha vida dessa forma que é o que o seu Ori precisa. Sim. E aí, pra gente, né, assim, e quando você faz santo, gente, né, a gente faz santo, a gente também precisa ser cuidado, né? Então, o zelador, a zeladora, o filho, então existem o tempo, né? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, que são as obrigações que a gente tem que fazer em forma mesmo de agradecer, em forma de reverenciar e estar sempre conectado a essa energia. Então, não é vou lá uma vez por mês e não volto nunca mais, né? Não, Não. muito mais que isso. Ser do santo é ter uma vida para. Sim. E quando você sai de lá e volta para o trabalho, como é que foi isso? Pra gente ir já seguindo em direção ao final. Como disse anteriormente, né, diretora de uma escola de adolescentes, fundamental e médio. É uma escola grande, funcionando manhã, tarde e noite. E quando eu saí, né, eu fiquei de preceito. Então, o preceito, vamos dizer que são alguns cuidados que você tem que ter
ao sair do roncó. Uhum. Então, tem aquela festa bonita, né? Que é onde você reencontra a sua família, vê as pessoas, né? E ali você tem um período de preceito, que é o orixá que determina, que é no jogo de búzios, que é determinado. Então, tem gente que vai ser 21 dias, tem gente que vai ser 3 meses, tem gente que vai ser 6 meses, e aí vai Sim. variar do que o orixá determina para você. E eu voltei para o trabalho. Então, quando eu recolhi, eu tirei férias e tinha que voltar para o trabalho, né, gente? Sim. Ainda que de forma vagarosa, a vida vai se reestabelecendo. E eu precisei ficar com a cabeça coberta, né, protegendo o meu ori, né, que é um lugar onde o ori é a nossa cabeça, né? Então a gente fica ali um tempo com ele coberto. Então eu usava turbante, usava touquinha. A gente fica muito sensível, né, a muita gente. E foi muito. A gente também usa o quelé, né, que é um símbolo da nossa conexão com o nosso orixá. E voltei para a escola. Manhã, tarde, noite, menino, gritaria, horário de merenda, Uhum. professor, servidor. E foi um momento, eu fui com medo mesmo, sabe? Uhum. Eu tenho essa coragem, fui com medo mesmo. Mas foi um momento também de muita aproximação. Eu sempre vislumbrei a rejeição das pessoas e o preconceito e a intolerância religiosa. Então, várias pessoas me perguntaram, e aí chegou um ponto que eu fui conversar com os estudantes, né? Alguns perguntaram se eu estava com câncer, o que tinha acontecido comigo, que eu tinha raspado a Tadinho. cabeça. E aí eu fui conversando com eles. E isso foi muito interessante porque, novamente, volta o exemplo, você ser uma figura de aprendizado. Então, Uhum. não é algo que está distante, é algo que é do real, Sim. né? Então, foi um momento muito oportuno, inclusive descobri outros tantos adolescentes na escola que são de religiões de matriz africana. Que ficaram à vontade para contar. Que ficaram à vontade para contar, que ficaram à vontade para usar os seus fios de conta no dia que era do orixá regente, né? Da cabeça daquela criança ou daquele adolescente. Sim. Então, muitas crianças, muitos adolescentes frequentam, Sim. né? E muitas das vezes as pessoas, elas vivem no anonimato, à margem, pelo medo do que o outro vai dizer. Então, infelizmente, combater o preconceito, combater a intolerância religiosa, ela passa por alguns momentos a gente ter que colocar os nossos corpos mesmo, Sim. né? E dizer, olha, gente, tá tudo certo, né? Eu sou candomblessista, mas eu também sou outras coisas. Isso é uma das dimensões da minha vida. É uma parte Né? dali. Eu sou casada, sou mãe, sou professora, gosto de samba, cuido da minha mãe, tenho as minhas amigas, gosto de sair, de festejar, celebrar a vida, gosto de treinar, porque a gente precisa entender que a religião é uma das dimensões que nos compõe. A gente não... O determinismo é mais uma das formas de cegar, de nos limitar. Então, eu sou prova viva e sempre fortaleço as pessoas no sentido de que, se sentir o chamado, vá, vivencie, tenha essa experiência, vá de coração aberto. E se em algum momento você decidir que é esse caminho que você quer seguir, não esconda. Isso mesmo. Não esconda, porque Não esconda. a nossa religião ela é muito bonita, ela é muito rica, ela é maravilhosa. A nossa coroa ela é muito bonita para a gente ficar vivendo de forma obscura. Isso mesmo. E tem milagre todo dia. Todos os dias. Então isso merece ser compartilhado, Sim, né? merece ser compartilhado e merece ser cuidado, merece ser olhado. E quanto mais a gente conversar sobre,
mais natural isso fica. Verdade. Mais natural isso fica, mais natural é. É isso. E sai desse lugar do misticismo, do oculto, do obscuro, né? Assim, então, acho que isso é muito importante. É uma caminhada que ela não tem volta. Então, a gente tem que combater a intolerância todos os dias. O mês do Novembro Negro, o mês da consciência negra, ele vem exatamente para a gente dizer sobre as nossas religiões, os nossos corpos, as nossas profissões, a nossa capacidade técnica, Sim. né? A importância de pessoas negras ocuparem espaços de poder e Sim, espaços que de fato vão impactar na vida do outro, né? A nossa ancestralidade, ela é muito rica. Isso nos foi retirado. O conhecimento, ele nos foi retirado por um projeto de colonização. Mas é só a gente olhar o surgimento da humanidade. Vamos olhar para o continente africano e entender tudo de magnífico que foi feito a partir daquele continente. Então, o Novembro Negro, ele é também para a gente ampliar as nossas percepções. Com certeza. Né? A escravidão, ela aconteceu, a diáspora africana, ela foi um projeto político, econômico, social, né? Mas o que nós vamos fazer com isso? Então, toda vez que a gente resgata, toda vez que a gente celebra, toda vez que a gente coloca luz naquilo que é nosso, é uma forma da gente dizer que estamos aqui, continuaremos aqui e vamos continuar ocupando cada vez mais espaços. Não existe retrocesso mais. Isso aí. E todo mundo vai ter que engolir. A seco. Isso. Alguns podem tomar uma aguinha, mas vão ter que dar conta da gente. É isso aí. Né? Eu tive a honra pra ir finalizando já, né? Tive a honra de estar no Expo Favela, em que tava Conceição Evaristo e Macaé Evaristo, lá no palco, né? Pertinho, assim. Foi um evento maravilhoso. Aquele pedaço que elas... O evento todo, mas a parte que elas entram no palco foi uma energia de nanã enorme. Mas ela falou uma coisa muito legal, que tem a ver com isso que a gente está falando, que a história mostra que eles sempre quiseram nos separar, e nos separaram, né? Separavam as famílias, as mães dos filhos, dos casais, para que a gente não tivesse essa força. Mas hoje, graças à internet, a gente consegue ir se unindo, né, novamente e tendo essas referências e essas pessoas no lugar de poder, tendo as pessoas ali incentivando. Então, a internet ajuda muito também. Então, o 20 de novembro, agora com a internet, ele já tem também uma proporção maior, graças à internet, essa força que tem o compartilhamento e as vozes todas ali poderem comentar e darem os seus depoimentos, as suas opiniões, as suas histórias. E isso é muito bom, né? De gente saber. E vamos continuar falando, e vamos continuar crescendo, e vamos continuar tendo gente preta no poder para todo lado. E é isso. A ideia é ampliar. É ampliar cada vez mais. Então, houve um tempo, né? Na nossa época de escola, vamos falar assim, Patrícia, para a gente não contar muito nossa idade. Mas se a gente for pensar assim, cite, né? Ou exemplifique a minha menina Pérola e Júlia, minhas meninas Pérola e Júlia, ano passado fizeram trabalhos, né, sobre o mês da consciência negra. E aí, hoje, você tem é muito vasto a quantidade de escritores, escritoras, atrizes, atores, músicos, a presença das pessoas negras na ciência. Os eventos, né, específicos também. O empreendedorismo. Esse Expo Favela foi isso. Nossa, muito bom. Né? De dizer, Total. olha, a periferia, ela produz, a periferia, ela gera riqueza. Então, é importante que a gente se reconheça
É quase que um reencontro mesmo, assim. Quando você diz dessa energia, né? É quase que é emocionante. É a mesma coisa quando a gente está quase que numa roda de samba. É como se a gente estivesse reencontrando emocionante. os nossos. Sim. Então, esse magnetismo, essa energia, ela é nossa e a gente precisa se conectar com ela cada vez mais. Nos fortalecer. Você é exemplo vivo disso. A gente se conheceu há 3 anos atrás. Sim. Se a gente for pensar, autocuidado, pensar spa, foi feito um evento, né? Foi o Café das Pretas que a gente se conheceu, que foi no meu spa. Na época a gente fez um café da manhã só para as mulheres pretas e foi tão bacana, né? Foi muito lindo. Muito lindo e cada uma contando um pouquinho ali da sua história. A gente começou no assunto do cabelo e ali foi cada uma contando a sua história e foi muito bacana. Como que fluiu e como que nos foi retirado, inclusive, pensar o autocuidado. Sim. Né? É como se o spa fosse algo que não fosse para nós. E ali a gente se conectou com dentistas, escritoras, artesãs, médicas, terapeuta, professora, pesquisadoras. E ali a gente parou e conseguiu enxergar o seguinte, gente, é tudo nosso. A gente pode tudo. Sim. E a gente precisa usufruir de toda essa riqueza que nós produzimos. Então, são movimentos que a gente vai se fortalecendo. É claro que a gente não é forte todos os dias, né? Não. Por isso que a gente precisa de cuidado. Sim. E eu imagino que a senhora, como uma líder espiritual, né, tão jovem, né, que é referência para nós, porque também esse lugar de ser uma zeladora, né, é sempre visto como as pessoas mais velhas, as nossas avós, né, a sabedoria, que é claro que os anos vão trazendo, mas é muito importante ter uma mãe de santo como você, que também representa o frescor da jovialidade, mas com muita responsabilidade. Então, quando eu conheci a casa, quando eu conheci as aulas, é trazer esse conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente vai tendo sobre aquilo que nos compõe, a nossa religião, isso é o exercício da autonomia, da liberdade, da gente de fato romper com a lógica escravocrata. Verdade. A gente não pode, nós não podemos permitir que o nosso povo siga sendo escravizado. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Então, o conhecimento, ele é fundamental. Esse seu programa, o Atabaque Podcast, para a gente trazer as pessoas, para a gente poder também dizer um pouco da nossa experiência, esse exercício da escuta, da sabedoria, da paciência, né? E utilizar as redes sociais que nos conectam no mundo. Isso é o que vai juntar a gente ali cada vez mais hoje, né? Então, enfim, muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço muito. Te receber. Sabia que ela ia trazer muita coisa boa para nós. A gente passa aqui à noite conversando, papeando, né? É muito bom. Eu estou muito feliz. Feliz e honrada, primeiro por saber da sua seriedade, da sua trajetória e vida longa para o Atabaque, vida longa para a escola Umbanda para a vida longa para o spa. Que assim seja, muita luz. Eu vejo muito Oxum em você. Vendo de lá para cá, né, ainda vinha um pouquinho mais de outras coisas. Porque eu te conheci um pouco antes da sua iniciação. E vendo de lá para cá, e agora te vendo aqui pessoalmente, eu vejo muito. Já muito mesmo. A frequência já é muito Oxum. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Que Oxum te abençoe muito. Axé. Todos os orixás. Axé. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. A todos que nos assistem, muita gratidão. Convido todos a se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, comentarem, compartilharem com seus amigos também. Axé.